Nesta aula, nós vamos falar sobre uma das partes mais importantes do texto, que é o seu desenvolvimento. Na introdução, nós vamos expor o nosso ponto de vista, no caso do texto argumentativo, cujo tema já está nos levando a tomar um posicionamento. Então, nós já devemos, na introdução, sinalizar para o nosso leitor qual será o nosso ponto de vista em relação àquele tema. Em seguida, vamos desenvolver. E de que forma nós vamos fazer isso? Nós vamos argumentar. Então, escrever bem é saber argumentar bem. Se eu quero que o meu texto tenha bons argumentos, eu preciso planejar este texto antes de escrevê-lo. Então, nós vamos ver hoje dicas de como buscar bons argumentos para os nossos textos e organizá-los. Ao expor um tema, é preciso saber para onde queremos conduzir nossa argumentação. Quando eu inicio o meu texto, eu já preciso de antemão saber qual será a conclusão a que eu vou chegar a partir do desenvolvimento deste texto. Então, vamos ver aqui como nós devemos fazer isso. É muito difícil escrever sem saber de onde estamos partindo. E o ponto de partida é o pressuposto, que é o modo como cada um de nós vê e problematiza o tema. Então, quando nós somos convidados a falar sobre o tema, nós temos que ver qual é a ideia a partir da qual nós vamos desenvolver a nossa argumentação. Ou seja, nós temos que assumir um ponto de vista em relação àquele tema proposto. Isso é o que nós chamamos de pressuposto. É a ideia central que nós vamos ter em mente sempre que nós desenvolvemos aí a nossa argumentação. Por exemplo, se tivermos de fazer uma proposta a respeito da redução da maioridade penal, nós precisamos, antes de mais nada, definir que ponto de vista nós vamos defender no nosso texto, se favorável ou contrário a ela. Se nós definirmos que o nosso ponto de vista será a favor da redução da maioridade penal, esse vai ser o nosso pressuposto. Se definirmos que vamos argumentar contrariamente à redução, este será o pressuposto a partir do qual nós vamos desenvolver o texto. Como selecionar argumentos? Então, eu tenho que organizar o meu desenvolvimento, tenho que apresentar argumentos que sustentem meu ponto de vista. Como fazer isso? Deve-se transformar o pressuposto em uma pergunta. O mais comum é perguntar por quê, mas também pode-se perguntar como. Então, uma vez que eu estabeleci o meu pressuposto, eu faço a ele a pergunta por quê. No caso do exemplo que nós citamos, da redução da maioridade penal, nós perguntamos por que a maioridade penal deve ser reduzida caso eu esteja argumentando a favor dela. Ou eu me pergunto por que a maioridade penal não deve ser reduzida, caso eu vá ser contrária a esse posicionamento. Então, as respostas para essas perguntas vão ser os meus argumentos. Uma vez que eu elabore duas respostas para esta pergunta, eu terei que organizar ali o meu desenvolvimento de modo a que essas respostas sejam os meus argumentos. Eu posso elaborar, por exemplo, 2 parágrafos e em um deles eu desenvolvo um dos meus argumentos, no parágrafo seguinte eu apresento um outro. Se eu quiser dar 3 respostas para esta pergunta, por que reduzir a maioridade penal, eu terei então 3 parágrafos a serem organizados para que cada um deles desenvolva um destes argumentos que eu selecionei. Então, aqui as respostas serão seus argumentos e cada uma delas servirá de base para a construção dos parágrafos. Uma argumentação sustenta-se basicamente em quê? Em argumentos de valor universal. Que são esses argumentos? Aqueles que são irrefutáveis, aqueles que não vão ser refutados. Então, evite afirmações baseadas em emoções, sentimentos, preconceitos, crenças, porque são argumentos muito pessoais.
podem convencer algumas pessoas, mas não todas. Se eu quero que o meu texto tenha consistência argumentativa, eu devo buscar argumentos que sejam fortes e não argumentos fundamentados em questões muito subjetivas, como crenças, como preconceitos ou emoções. No caso desses argumentos de valor universal, um exemplo seria argumentar dizendo que é necessário que você estruture a família para que você possa resgatar uma criança que vive em condições limites, aí, por exemplo, em relação à criminalidade. Eu jamais convenceria alguém se eu propusesse que se retire essa criança do ambiente familiar, dê a ela todo o suporte para que ela tenha uma boa condição física, emocional, psicológica, e depois volte essa criança nesse ambiente desestruturado de onde eu a tirei, de modo que ela faça o resgate desses familiares, dessa família. Não, se eu proponho algo assim, é um argumento fraco, mas se eu proponho o contrário, eu terei um bom argumento aí. Uma outra forma são dados colhidos na realidade, por isso a necessidade de ler bastante, acompanhar os fatos que estão acontecendo, exemplos e ilustrações, fatos que ilustram a nossa argumentação, teremos acesso a eles também se estivermos informados, se buscarmos nos nossos conhecimentos de história, de geografia, dados e elementos importantes para isso. Então, resumindo, escolha um pressuposto como ponto de partida, selecione 2 ou 3 argumentos fortes, fazendo a pergunta por quê ou como, não perca de vista as palavras-chave do pressuposto, oriente a argumentação para uma conclusão coerente com o pressuposto e, ao concluir, aponte uma solução para o problema discutido. Seguindo estas orientações, planejar o texto vai ficar muito mais fácil.